Sejam todos bem-vindos a mais um Pod Freud. Olha só, pessoal, o episódio de hoje está recheado de coisas interessantes. Temos a honra de receber aqui um convidado muito, mas muito especial, o monge budista Genkyo Sandraime. Drime. Ah, eu sabia. Nossa, é a quinta vez que ele erra. Eu treinei falar isso aqui, tá? Mas ao vivo é diferente, embora seja gravado. Ele é conhecido por sua profunda sabedoria e dedicação aos ensinamentos do Buda. E no episódio de hoje vamos explorar o tema crucial para a paz interior e o bem-estar. O desapego, presta bem atenção nesse tema, o desapego e a libertação da dor causada pelos desejos descontrolados. Seja muito bem-vindo, monge. Muito obrigado a vocês do Pod Freud pela abertura desse espaço. Eu, como já vinha conversando com vocês, eu acho que todo espaço que se abre para a gente poder refletir à luz de coisas positivas para a vida é um espaço imperdível, é sempre bacana. Então, do meu lado também uma gratidão muito grande por poder trazer para vocês essas informações. Gostaria de agradecer a parte da sabedoria, mas como vocês já sabem, essa é uma parte emprestada, né? Na realidade, o que eu compartilho com vocês de uma maneira geral é a sabedoria do meu professor, do meu mestre venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, né? Que é um mestre budista tibetano, um guia espiritual tibetano, que introduziu no Ocidente o budismo moderno Kadampa. Então eu sou um professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil, que na realidade é o maior templo pela paz mundial do mundo, né? E que fica no distrito do Jacaré, em Cabreúva. Então, é desse templo pela paz mundial, o maior templo pela paz mundial do mundo, e da sabedoria, agora sim, de venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, que apresenta os ensinamentos de Buda dessa perspectiva filosófica, não religiosa, dogmática, que nós vamos poder, então, ter uma reflexão tão importante realmente sobre como é possível identificar o desapego, perceber a dor que surge dos nossos desejos cotidianos descontrolados e eliminar isso. E dentro disso eu queria saber, então, qual é a sua primeira pergunta sobre o assunto? Vamos lá. Antes da primeira pergunta, gente, presta um pouquinho para mim. Eu fiquei sabendo hoje isso aqui, ó. Esse centro budista que fica lá em Cabreúva é o maior do mundo. Templo maior do mundo, gente. Fica lá aqui no fundinho, dá pra você ver aqui, Serra do Japi. Ao lado da Serra do Japi. É um negócio maravilhoso. É maravilhoso. É lindo. Eu já estive lá e é uma paisagem, a própria paisagem. E já que trouxemos o assunto, no final eu vou falar mais sobre isso, mas lembrando que ele está aberto à visitação todos os finais de semana. Então, todo sábado e domingo, no final desse encontro, eu vou dizer para vocês direitinho o que acontece. Ótimo. Mas quem quiser visitar, sábado e domingo, estamos de portas e corações abertos. Ótimo. Bom, vamos lá, monge. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por desejos, expectativas, que muitas vezes nos levam ao sofrimento e à insatisfação, né? Mas, perguntinha mas como podemos nos libertar dessas amarras e encontrar a verdadeira felicidade? Monge? Então, essa é sempre uma pergunta muito importante que todos nós devemos nos fazer. Então, acho que uma coisa que a gente precisa considerar é que, assim, não é um monge que desenvolveu o desapego conversando para pessoas que são completamente apegadas. Não, na realidade, o apego é um desafio para todos nós, inclusive para nós monges. É lógico que tem diferença de intensidade, né? E lembrando, uma das coisas que eu não comentei na minha introdução, eu sou praticante do budismo Kadampa há quase 20 anos, uma pessoa ordenada há 16 anos, eu me ordenei em 2008, fui ordenado em 2008 pelo próprio venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, e sou professor residente há 14 anos, desde 2010. Então, uma coisa que eu vejo é que as pessoas, de uma maneira geral, têm os seus hábitos, bons hábitos, hábitos cotidianos e maus hábitos. E, infelizmente, para todos nós, e eu posso dizer isso por mim mesmo, porque passei, digamos assim, por alguns processos de detox. Detox, por favor, eu estou falando de desintoxicação mental, não física, né? De mudanças de perspectivas das coisas do dia a dia. Então, acho que a gente precisa entender exatamente por que nós somos pessoas que sofrem tanto ao conseguir alguma coisa e não querer perder, ou ao querer muito alguma coisa e sofrer por não conseguir. Tudo isso é o apego, mas a boa notícia é que sim, isso acontece, mas é só um mau hábito.
Então, acho que, como nós estávamos falando, cada vez mais, talvez devido ao acesso à informação, nós somos, como você falou, bombardeados, educados, seja pela nossa família, seja pelos nossos amigos, seja pela nossa sociedade, a entender que a felicidade está nas conquistas. Então, a felicidade está num corpo escultural, a felicidade está num bom emprego, a felicidade está num relacionamento bacana, a felicidade está na grana. Então, nós somos educados a isso. Então, se você tem, você é feliz. Se você não tem, você não é feliz. E isso é o apego. Então, se a gente quer se desapegar, a gente tem que entender qual é o apego. O apego é justamente o estado mental que projeta a felicidade do lado de fora. Então, por exemplo, não tem nenhum problema você gostar de chocolate. Isso não é apego. Mas na hora que você pensa, chocolate é a minha maneira de ser feliz, comer chocolate é a minha maneira de ser feliz, aí você começou a fomentar o seu apego. Ou seja, se você tem chocolate, você está feliz. Se você não tem chocolate, você não está feliz. E pode parecer bobo, mas é exatamente isso com todas as áreas da nossa vida. E esse exemplo é muito simples, mas... É simples, mas assim, você pode identificar, você muda só o objeto. Sim, sim. Apenas o objeto. O sentimento, a prática, ela se permanece a mesma. Mas sabe o que é engraçado, Monge? Você está falando que tem o apego no desejar alguma coisa. Mas quando a pessoa possui aquela coisa, aí também tem o apego... tem a dor do não perder, do não querer perder. Porque como você projetou naquilo a felicidade... Então, olha só, eu falei de chocolate, mas agora a gente pode passar pelos diversos campos que eu venho conversando com pessoas. Tudo isso não é fruto, digamos assim, somente da teoria maravilhosa de Venerável Gerstlauer. É fruto dessa teoria vivenciada na prática. Então, por exemplo... eu tenho alguns casos que têm acontecido recentemente de pessoas que têm nos visitado, homens e mulheres, com dificuldade de se aposentar. E aí muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho falam assim, gente, o que eu mais queria era me aposentar. E a pessoa, essas pessoas que me procuraram tinham uma excelente situação financeira, mais de uma pessoa, saúde. O que elas não conseguiam é lidar com a sensação de inutilidade por parar de trabalhar. Essa é a dor do apego, essa é a dor do desejo de controle. E por que ela não consegue lidar com isso? Simplesmente porque ela passou 30 anos, 25 anos, 40 anos projetando na vida profissional a felicidade. E aí é lógico, se aprendeu por 40 anos que ser profissional é ser feliz, quando a sua vida profissional acaba, como é que você se sente? Infeliz. Inútil. Acaba tendo isso mesmo. Isso. Eu conheço realmente, conheço o caso de uma pessoa que acabou sendo... ela era funcionária pública e quando você completa 70 anos no cargo público, o que acontece? Você é destituído do seu cargo, até por uma saúde. E ela foi destituída do cargo e, nossa, ela entrou em parafuso. Então, justamente por isso. E digamos assim, não aceitou. Em teoria, se você não para pensar, não tem nada de muito errado. Talvez uma pessoa que para refletir, fala assim, mas o que tem problema você dedicar a sua vida ao seu trabalho e depois sofrer pela perda? Assim, tem um problema porque você sofre. Isso. Seria muito legal você se dedicar, digamos assim, com alegria, com ênfase, com entusiasmo nos anos de trabalho que são permitidos que você faça, e quando acabar, você fala assim, que maravilha que foram tantos anos de dedicação, agora está na hora de eu fazer outra coisa. Ou simplesmente não fazer nada. Mas assim, agora eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer do meu tempo. Mas não, a pessoa passou tantos anos habituado com aquela felicidade projetada no trabalho que tem dificuldade. E aí nós podemos levar isso também para os relacionamentos. Né? Relacionamentos, a realidade dos relacionamentos, desculpem os nossos ouvintes, mas a realidade dos nossos relacionamentos é que eles acabam. Então, na hora que você passa todos os anos projetando a felicidade no seu relacionamento, quando ele acaba, porque ele vai acabar. E espero não estar sendo nem irônico, nem cruel. É só um fato. Eu quero estar sendo fatídico. Meio que assim, alguém vai morrer. Ou, se não morrer, em algum momento, os caminhos vão divergir e talvez você precise seguir em outra direção. Eu acho que cada vez mais a gente está vivendo momentos, até mesmo pelas pessoas extremamente autocentradas, onde os relacionamentos estão cada vez mais fugazes. E por isso, a solução para isso não é não ter relacionamentos, é aprender a se relacionar sem projetar no relacionamento
a felicidade. Isso é mesmo. aprender a ser feliz sem depender daquilo para ser feliz. Independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, relacionamento é a mesma coisa. Juventude. É maravilhoso ser jovem, ser bonito, ser forte, ser saudável, qualquer coisa, mas assim, vai passar. Vai. E a pessoa que não pensa nisso, ao invés de, quando chega a idade, fala assim, ok, eu não tenho mais o vigor e a beleza da minha juventude, mas eu tenho uma bagagem de vida que eu posso compartilhar com as pessoas. Não, ela quer manter aquela beleza, aquela juventude, então plástica, tratamento, até ficar. Muitas vezes, se a pessoa não tratou a mente e está apegada a essa estética e essa juventude, ficar absolutamente transfigurada por procedimentos estéticos. Né? Isso é apego. Então você entendeu? Então, esses exageros, assim, a tristeza extrema de uma pessoa que precisa se aposentar, o desespero que muitas pessoas passam com os fins do seu relacionamento, seja por perder seus parceiros ou parceiras, seja pela separação, a dificuldade que as pessoas têm de encarar a idade avançada, a terceira idade, né? Todas essas coisas são simplesmente frutos de nós passarmos anos projetando a felicidade do lado de fora, projetando a felicidade dessas coisas, ao invés de dedicar o nosso tempo a sermos felizes, termos paz interior e desfrutar dessas coisas. Ninguém está dizendo não desfrute da sua juventude, não desfrute da sua vida profissional, não desfrute das maravilhas que um relacionamento pode trazer para a gente, as oportunidades de crescimento conjunto, você poder cuidar de outra pessoa. Ninguém está dizendo isso. Mas assim, na hora que você projeta, e aí é que eu digo para vocês, naturalmente a gente com o tempo projeta. Se você não tiver essa consciência desde já, por mais que você entenda, nossa, faz todo sentido. No seu dia a dia, vai acabar essa live, você vai voltar e vai projetar felicidade no seu relacionamento, vai projetar felicidade no seu emprego, vai projetar felicidade na sua juventude. E aí, quando tudo isso acabar, só vai sobrar a dor do desejo descontrolado. É muito cruel. Isso é cruel. Não pensar sobre isso agora. Professor, uma vez perguntaram para uma mulher se o marido dela fazia ela feliz. Ela falou, não, eu sou feliz independente. Eu amo meu marido, ela disse isso. Eu amo meu marido, vivemos muito bem juntos, mas eu sou feliz independente do meu marido. Isso é espetacular. Cara, eu achei incrível. Isso é espetacular, porque ela trouxe dois elementos que são os elementos que eu acho que a gente pode, inclusive, trabalhar desde agora. Ela trouxe a diferença entre o amor e o apego. Sim. A diferença entre o amor e o desejo descontrolado. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, porque muitas pessoas, quando dizem eu te amo, elas estão dizendo, na realidade, eu estou apegado a você, entendeu? Então, por exemplo, é só ver a frase. Se você diz assim, eu te amo, e o subtexto é eu te amo porque você me faz feliz, isso é apego. A maneira certa é exatamente essa, eu amo, eu desejo que essa pessoa seja feliz. Esse é o amor, é o verdadeiro se ela amor. quiser partir. Entendeu? É difícil, é dolorido. Não, de novo, é uma coisa que a gente precisa entender. A gente pode tratar mais sobre isso. Mas eu diria assim, o amor é algo que surge independentemente do comportamento do outro. Não só de partida. Por exemplo, na hora que você ama uma pessoa e espera que ela te retribua, entre aspas, esse amor da maneira que você espera, isso é apego. O amor, ele não tem nada em troca. O amor é simplesmente autossuficiente. Entendeu? Então, o simples fato de você poder beneficiar as outras pessoas, fazê-las felizes, tudo isso já é a expressão do seu amor e isso já é suficiente para a sua felicidade. Qualquer outra coisa que entra na necessidade de reconhecimento, na necessidade de que a pessoa se manifeste da maneira que você gostaria, né? Na devolução dessa pessoa, de tudo que você faz de bom por ela, tudo isso é fruto do apego. E é super importante a gente saber separar o apego do amor. Porque o apego ou o desejo descontrolado, que é essa mente que projeta do lado de fora a felicidade, ele só traz dor. E o amor nunca traz dor. Ou seja, ninguém sofre de amor. Isso é revelador, hein? Isso é profundo. É revelador. Isso é revelador. Porque a pessoa fala, por que você está assim? Estou sofrendo de amor. Agora me veio na cabeça quando eu tinha acho que uns 5, 6 anos, tinha uma coleçãozinha de figurinha que a gente colava, que era assim, a maré. A maré. Lembra? Conheço. Quando foi? Eu acho que foi no Dia dos Namorados. Você preenchia a frase? A gente fez uma sessão
a maré budista. Ah, é? Eu retomei isso aí, minha irmã colecionava o amaré, e eu peguei as figurinhas do amaré e fiz um amaré budista. Se você entrar lá nas nossas mídias, Sim. tem o amaré da perspectiva budista, do amor mesmo, não do apego. Não do apego. Mas muito do amaré alimentava o apego. Você lembra alguma frase do Não tinha, porque na verdade... Não, eu digo do amor. Do nosso amaré... eu não sei, eu acho que, por exemplo, uma coisa que é super interessante que está acontecendo agora no Templo pela Paz Mundial, hoje nós temos uma comunidade flutuante de em torno de 40 pessoas. A gente recebe 10 a 15 voluntários por semana. E alguns desses voluntários, ou eles são recorrentes, ou eles vão ficando, ou alguns se tornaram residentes. E dentro desse grande movimento, as pessoas começaram a se encontrar lá dentro. Então nós temos alguns casais realmente que acontecem lá dentro. E uma delas é exatamente isso. Então, tem um casal muito querido, a gente tirou uma foto deles num banquinho muito, muito gostoso, muito romântico, que tem lá, eles lendo um livro do Geshe lá, e meio que assim, amar é crescer juntos. Uhum. Então, assim, não é sobre o outro te beneficiar, mas é sobre eu me tornar uma pessoa mais compassiva, mais sábia, mais amorosa, para beneficiar você. E você fazer a mesma coisa. Então, fazer isso junto, usar a relação afetiva para crescer espiritualmente, enquanto se diverte sexualmente, enquanto vai ao cinema, come pipoca, vai à praia, tira férias, vive, né? Namora, enfim. É maravilhoso. Então, você abre espaço para que a sua relação não só seja prazerosa para as coisas convencionais cotidianas, como também uma forma de te estimular o crescimento pessoal. Isso. Quando você começou a falar do apego, aí veio o amaré, eu falei assim, nossa, aquele álbumzinho lá era totalmente apego. Totalmente. Amaré isso, amaré aquilo. A boa parte das coisas era que o amor não é. Mas é engraçado como a gente não aprende isso, né? Desde cedo, né? A gente aprende totalmente o contrário. Na realidade, é o anti-aprendizado, obviamente, da perspectiva à luz desses ensinamentos. Você quer ver uma coisa bem interessante desse anti-aprendizado? Uma vez eu recebi uma pessoa que ficou hospedada lá uma semana, e aí a gente teve uma conversa pessoal, que é o que acontece normalmente com quem fica hospedado lá uma semana. A gente tem 1 hora de conversa para a pessoa trazer o que quiser. E essa pessoa era uma mulher. Ela falou, mas eu tenho... eu gostaria muito de ter uma família, pelo menos 2 filhos. O que tem de errado nisso? Então, esse é o anti-aprendizado. Uhum. Esse é o anti-aprendizado, que é a diferença do desejo e desejo descontrolado, que agora a gente precisa entender melhor. Então, é legal que a gente tenha desejos, né? Eu tenho desejos. E é importantíssimo que esses desejos não se transformem em desejos descontrolados. Então, primeiro eu vou trazer o caso dela e depois eu vou dizer como eu lido com a possibilidade de desejos se transformarem em desejos descontrolados na minha vida prática. Sim. Porque eles acontecem. Por isso que eu estou dizendo, não é o puro monge realizado falando para as pessoas, é todos nós refletindo juntos sobre os desafios de um ser humano. Isso mesmo. Que está buscando esse crescimento interior. Então, essa jovem senhora, devia ter, acho que 30 e poucos anos, ela virou e falou assim, mas eu realmente gostaria de ter um relacionamento. Acho que ela estava solteira e um pouco era o incômodo dela de estar nessa fase de 30 anos, que hoje em dia não é nem tão idoso assim, mas assim, tão idoso nem é, mas eu digo assim, sim. Mas ela não tinha encontrado a situação perfeita. E o que eu expliquei para ela foi assim, realmente não tem nenhum problema em você querer esse tipo de coisa, em você pensar. Agora, na hora que você idealiza a sua felicidade se vendo casada e com 2 filhos, aí você começou a gerar o apego e a chance disso acontecer, às vezes, é muito pouca. Sim. Então, assim, o correto seria, eu quero ser feliz, se possível, casada e com 2 filhos, mas que siga a vida. Se houver oportunidade, você se casa. Se nesse casamento tiver a oportunidade de ter 1 filho, ou 2 filhos, ou 10 filhos, tudo bem. Você vive alegremente. Mas se nada disso acontecer, que no fim da sua vida você diga assim, eu tinha uma outra ideal, mas fui feliz. Solteira. Ou casado com uma outra mulher, no caso dessa mulher, ou sem filhos. Enfim, não interessa o que vai se manifestar. Então, é um pouco isso. Eu, particularmente, acho que uma vida sem desejos é uma vida completamente sem graça. Mas na hora que esses desejos viram uma projeção de felicidade, viram um objetivo de vida, aí você está se colocando numa prisão, numa sinuca, que eu diria que a maior possibilidade é que você sofra. Porque daí acontece 2 coisas. Eu desejo ter,
Se eu não tenho, eu sofro. Isso. E se eu tenho, eu tô sofrendo porque se eu perder, ferrou. Lógico. Mesmo que você consiga, como você projetou felicidade naquilo, na hora que essa realidade se mostrar diferente em qualquer um dos aspectos, você começa a sofrer. Ou nem isso. Você fica pensando assim, e quando meus filhos crescerem? E se acontecer uma guerra civil e eu perder a casa? E se meu marido morrer? Lógico. Você sofre, você tem todas as boas condições e sofre por antecedência. Sofre pelo ter e pelo não ter. É uma loucura. E aí eu vou contar para vocês, então, como é que eu resolvo isso. Então, por exemplo, se vocês me perguntarem assim, mas você tem alguma noção do que você quer se tornar? Eu falei assim, eu quero ser o professor residente do Tempo pela Paz Mundial até morrer. Isso é uma foto, é um desejo. Agora, nada impede, por exemplo, que se eu for necessário, em qualquer outro lugar no Brasil ou no mundo, para ajudar, digamos assim, as pessoas a terem mais paz em outra região, o meu desejo muda. Vocês entenderam? Sim. Então, assim, existe um desejo, não é uma coisa assim, o que quer que acontecer, eu estou bem. Na realidade, o que quer que acontecer, eu estou bem, mas eu tenho uma foto, um desejo fotográfico hoje de me tornar, ou de ter a oportunidade de ser o professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil, até que eu morra ou até que eu fique numa idade onde talvez eu não tenha mais condição de ser professor residente, mas eu possa entrar em retiro no próprio Centro de Meditação Kadampa Brasil. Sim. Até porque senão fica sem graça mesmo, né? Pronto. Mas assim, se mudar amanhã, mudou o desejo, acabou. Aí vamos embora. Não é algo muito obsessivo. Muito é isso que... Bem. E isso, se você não praticar... Então, para mim, como é que isso se reflete na prática? Cada dia no Templo pela Paz Mundial, no Centro de Meditação Kadampa Brasil, para mim é o último dia. E é lindo. Inclusive, tem um comercial, eu nem sei se passou por aqui, muito tempo atrás, eu nem lembro, era meio que de uma picape. Então, o cara acorda e pega uma lista assim, hoje é meu último dia de vida. E aí ele faz um monte de coisa, tipo, que uma pessoa sem caminho espiritual faria, tipo, pula de paraquedas, anda na moto, toma banho pelado, sei lá o que o cara faz. Assim, 30 segundos de comercial, mas ele faz várias coisas radicais. E aí ele vai dormir e você pensa assim, né? Tadinho, agora vai morrer, acabou a existência dele. Aí ele acorda no dia seguinte, tem uma lista igual, sem preencher, do tipo assim, hoje é o último dia da minha vida. Então é bacana essa coisa de você viver intensamente como se fosse o último dia da sua vida. Agora é lógico que no nosso caso é uma vida intensa da perspectiva espiritual. Então cada dia é um dia a mais para a gente aprofundar a nossa compaixão e a nossa sabedoria, aprofundar a nossa capacidade dentro do tema que a gente está conversando de viver bem, sem desejos descontrolados, entendendo que quando acabar a gente vai estar bem porque a gente está sendo feliz a cada dia. Eu acho que essa é uma chave muito importante. É você, muito mais do que ficar seguindo a dor do término, é gerar a gratidão pelos bons tempos vividos. Então, se você vive bem, a gratidão vem natural. Porque assim, aproveitei cada dia da minha vida no Templo pela Paz Mundial, aproveitei cada dia na minha vida nesse relacionamento, aproveitei cada dia da minha vida nesse emprego. E não assim, acabou porque ia acabar mesmo, tudo é impermanente. Até porque por pior que esteja a vida de uma pessoa, se ela olhar, ela tem mais coisa a agradecer ainda do que talvez a criticar, sei lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, baseada no que você está falando. Será que... Vê se eu entendi. Eu tenho que ter um desejo, mas eu não posso ser um desejo descontrolado, vamos dizer assim. Não é que não pode, você tem que tomar cuidado com o desejo. Não é uma regra, né? Mas, então eu faço o máximo de mim, eu dou o máximo de mim, todo dia, mas não estou apegado aos resultados. Seria mais ou menos isso? Isso é uma boa ideia. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, assim, não está apegado, o que não quer dizer que não esteja trabalhando pelos resultados. Por isso que eu disse. Você não está dependente das coisas acontecerem para ser feliz. Você está feliz com o processo. Isso que eu queria dizer. Eu faço o máximo de mim, dou o máximo de mim, mas eu não estou apegado. Se o resultado for ok, se for para cá, for para lá, eu tô feliz. Perfeito. Feliz. E eu acho que tem uma coisa muito interessante. Se você tiver essa consciência, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não está falando simplesmente de um entendimento intelectual. É um sentimento. Às vezes você fala assim, intelectualmente eu entendo isso, mas você vive se matando pelo resultado. Se você realmente pensa, por exemplo, a questão que você me perguntou quando a gente estava vindo para cá da cirurgia. Eu realmente fui para o Rio com o intuito de fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia de hérnia que eu tenho há 30 anos, eu resolvi fazer agora. E aconteceu
digamos assim, tudo para a cirurgia não acontecer. Enquanto a cirurgia tinha a chance de acontecer, eu liguei, reclamei, posicionei. Na hora que o prazo esgotou e a cirurgia não aconteceu, o resultado cirurgia não aconteceu. Mas eu fiquei bem por ter tentado. Sim, fez o máximo que você podia fazer. Você entendeu? Então, é um pouco essa coisa de você investir com vigor, buscando um resultado, mas como você falou, sem estar apegado a ele. Se ele acontecesse, ótimo. E como não aconteceu, eu fiz o suficiente, eu não fiquei esperando, não fiquei sentado esperando, porque isso também é outra coisa, né? Muitas pessoas falam, não era para ser. Isso não é o meu mantra. Não era para ser, não é o meu mantra, entendeu? Enquanto eu sinto que eu posso criar alguma condição para que algo aconteça, você vai fazer. Eu vou trabalhar serenamente, mas incisivamente. Então eu fiz todas as ligações que eu podia fazer, fiz todas as reclamações que eu podia fazer, dei todos os alertas que eu podia dar, e infelizmente as coisas não aconteceram. Aí é a hora de você dizer, as causas e condições não se reuniram. Mas eu não fiquei sentado esperando, entendeu? Então eu tinha, digamos assim, um objetivo, mas era um objetivo fluido. Uma vez que esse objetivo não aconteceu, eu fico feliz de ter usado bem o meu tempo, sem esperar passivamente, mas aproveitando aquele tempo que eu estava lá. Eu estudei, eu meditei, enfim, eu fiz outras coisas que eu preenchi o tempo, apesar de não ter cumprido aquilo que eu fui fazer no Rio de Janeiro, que foi cumprir essa cirurgia, e depois maio tá aí. E aí, se for maio. Senão, e você vê que é legal, Paulinho? Desapegar não é abandonar, né? Isso. Cara, tem uma diferença, tem um abismo entre uma coisa e outra, né? Tem. Porque pra gente aqui, eu vou falar por mim, não vou falar no geral, mas pra mim, que sou ocidental, né? Me cai assim, cara, eu vou usar até uma palavra feia aqui. Ah, foda-se. Eu desapeguei. Não, aí eu tô largando. Isso não é desapegar. Aí tem um outro ponto. Então eu queria, antes da gente entrar nesse ponto que eu acho bem interessante, que é meio que assim, desapegar nesse aspecto seria abandonar o objeto. Só que se você não abandona o desejo, percebe? Aí você não tratou o desapego. A gente vai voltar sobre isso, que é super importante. Mas tô avançando aqui. Mas tem um outro ponto que você não fez a pergunta, mas você fez a colocação que eu gostaria de voltar, que você fala assim, a pessoa olha para a vida e é muito fácil, ela tem mais elementos para se sentir grata do que ingrata ou aborrecida com a vida dela. Isso não é exatamente uma verdade, porque aí a gente vai num outro ponto que, digamos assim, está ligado ao fato de você desenvolver uma aflição mental ou a dor do desejo descontrolado ou a mente positiva da gratidão e da alegria de ter vivido os bons momentos, depende do que você chama de atenção imprópria ou atenção apropriada. Porque assim, você pode ter a melhor vida do mundo, mas se a sua atenção está voltada para aquilo que falta, você vai se doer. Sim. Então, não é sobre o que acontece ou o que você tem, é no que você se pega, no que você se agarra. Porque tudo depende da mente. Então, por exemplo, é muito interessante porque a gente acaba, por exemplo, julgando as pessoas que aparentemente têm condições exteriores muito melhores que a nossa e que não são felizes, porque na realidade nós estamos olhando alguma coisa que a gente projeta felicidade, talvez projetando o nosso apego, mas isso não é relevante nesse momento. Mas a pessoa não é feliz porque ela não consegue perceber ou prestar atenção apropriada nas condições que ela tem. Ela se agarra, se aferra a uma ou outra condição que faz com que ela, por exemplo, se doa, mesmo tendo excelentes condições exteriores. Por exemplo, sei lá, eu acho que a gente está vendo Olimpíada, né? Então tem gente que só fica feliz se é medalha de ouro. Sim. Tem gente que fica feliz porque ganhou uma medalha de bronze, bem que assim, no pódio. Tem gente que fica feliz porque foi para as finais pela primeira vez. Sim. Então assim, não é sobre o que acontece, mas como você percebe o que acontece. E as pessoas projetam, né, o apego que ela tem em alguma coisa nas outras pessoas. Por exemplo, esse que você falou, a pessoa é muito rica, tem muito dinheiro, e aí ela fala, mas ela é infeliz. Como que pode ser infeliz? Por quê? Porque a pessoa do lado aqui projeta a felicidade em dinheiro. Mas é aí que tá, é o que o monge disse, que a pessoa que tá observando, ela tem o apego dela em algo. E a projeção. E a outra pessoa não. Outra pessoa tem uma outra perspectiva. Isso. Mas você usou uma palavra que é muito interessante no meio de toda essa conversa aqui agora. Julgar, né? Uhum.
A gente julga demais, né? Total, a gente julga o tempo todo. O tempo inteiro. E como o isso que é pior, prejudicial pra gente, né? Eu vou dizer, nós no budismo moderno Kadampa, nós temos uma máxima, meio que assim, você não deve realmente julgar os outros, né? Você deve apreciá-los, compreendê-los e tentar ajudá-los. Agora você deve se julgar, não se julgar no sentido de se punir, Sim. mas de ter um bom autoconhecimento. Por exemplo, saber discernir quais são os estados mentais virtuosos, como amor, compaixão, sabedoria, paciência, e quais são os estados mentais prejudiciais, que nós chamamos de aflições mentais ou delusões, como raiva, orgulho, inveja, apego. Então, esse auto-julgamento, cuidado, a gente tem que tomar cuidado com a palavra julgamento, porque normalmente quando a gente julga o outro é com o dedinho em riste para fazer juízo de valor bom ou ruim. Então, nesse caso do auto-julgamento, significa do autoconhecimento. Então, você saber quais são os estados mentais, sentidos mesmo, esse é um outro ponto importante da gente tratar. Quais são os estados mentais sentidos que você deve reconhecer e transformar através da prática de reflexão e meditação nesses ensinamentos, e quais são os estados mentais que doem, que são prejudiciais e que você precisa aprender, mais uma vez, através de reflexão e meditação, a reconhecer e abandonar, é essencial. Então, o auto-julgamento, cuidado, no contexto de autoconhecimento, é fundamental. Então, pare de julgar os outros e use essa capacidade, essa perspicácia que você tem de perceber a falha dos outros para perceber as suas falhas. E se livra delas. E use essa perspicácia para perceber a vantagem dos outros e gerar inveja e para perceber as suas características positivas e ampliá-las. E colocar tudo isso a serviço dos outros. Esse é outro ponto bem interessante. Vai fugir um pouquinho, vamos fazer uma pequena deslizada aqui sobre o assunto apego, desejo descontrolado. Mas muitas vezes, quando a gente está dando aula, está numa conversa como essa, as pessoas dizem assim, mas essa coisa do budismo é uma coisa muito pessoal, assim, a minha felicidade, a minha sabedoria, o meu progresso espiritual. Isso é verdade, né? Só que qual é o sentido de você ser feliz, de você ter paz, de você ter sabedoria? É ter mais capacidade de beneficiar os outros. Sim. Então, nós somos uma tradição, a nova tradição Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana. Então, não tem nada, absolutamente nada que a gente faça para nós mesmos. Tudo que a gente faz, inclusive em relação a nós mesmos, é para beneficiar os outros. Então, se você mantém o seu corpo saudável, é para ter mais energia para beneficiar os outros. Se você mantém sua mente saudável, é para ter mais compaixão e sabedoria para beneficiar os outros. Então, tudo que está sendo dito aqui significa, sim, as pessoas desse mundo que não têm qualquer possibilidade de paz e reflexão, elas precisam do nosso exemplo, não da nossa verborragia religiosa. Não é pegar os ensinamentos e, digamos assim, impor às pessoas. É usar os ensinamentos para se aprimorar e colocar isso à disposição das pessoas. Se você se torna uma pessoa melhor, você vai ajudar mais pessoas. Tem mais capacidade de ajudar mais pessoas. Sim. Quando você se cuida, se você é uma pessoa não menos desapegada, você, de uma certa maneira, você está ajudando mais o mundo. Então, aí tem um pouco de saber como a gente vai colocar esse comportamento do desapego, né? Porque de uma certa fazer uma forma... pausa. Quando o professor fala, então, ele já vai me contrariar. Já vai me contrariar. Não, porque assim, por exemplo, às vezes... Mas me contraria, por favor. Eu lembro de um caso, de um casal que está junto até hoje e que foi muito lindo, e que o cara... ele tinha essa coisa de um amor mais desapegado, não desleixado, sim, mas ele não era aquela coisa de mandar flores, de falar eu te amo e não sei mais o quê. Mas ele era uma pessoa atenta, estava sempre junto com ela. Eu via os dois interagindo, o filhinho deles era lindo, uma relação realmente carinhosa. Ele só tinha uma questão, ele realmente não tinha o hábito de falar eu te amo. E um dia essa menina veio me procurar, os dois eram meus alunos lá no Rio de Janeiro, e ela veio me procurar e falou assim, olha, eu acho que meu marido não me ama mais. Eu falei, gente, se você quiser me falar alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa em relação a vocês,
para eu poder te dar um exemplo, mas assim, do que eu vejo de vocês dois, isso para mim não faz nenhum sentido. Assim, ele é uma pessoa amorosa, carinhosa, cuidadosa. Mudou alguma coisa e eu não estou sabendo? Fala, não, ele continua da mesma maneira, ele só não me diz eu te amo. Aí eu falei, bom, se eu estivesse conversando com ele, talvez eu dissesse, talvez você precise se preocupar de ver qual é a maneira que ela gosta que seu amor seja expresso. A maneira que ela entende, né? Então, se essa conversa fosse com ele, teria uma outra direção. Entendeu? Mas como era com ela, eu falei assim, por favor, nós temos que entender que as pessoas só dão o que têm. Entendeu? Então, assim, é lógico, eu ficaria preocupado se ele estivesse se comportando de maneira fria com você, se estivesse ausente, né? Mas, assim, o comportamento de vocês é o comportamento de duas pessoas que se amam. Um cuida do outro, vocês estão sempre juntos por prazer, não por obrigação, constituíram uma família linda. Exatamente onde é que está o problema. E aí, quando ela se deu conta que, na realidade, o que ela estava querendo cobrar era uma expressão do que ela chamava do amor dele, do jeito que ela compreendesse, ela relaxou. Isso melhorou bastante, de novo, a qualidade da relação, da perspectiva dela. Ele, para variar, nunca veio falar comigo, porque para ele já estava expressando o amor dele. Mas se ele tivesse vindo, aí para ele seria dito. Fique esperto para ver da maneira como ela entende o seu amor também. Não porque ela me falou isso, mas porque eu acho que é sempre o que do nosso lado nós podemos fazer para beneficiar o outro. E aí que vem o sofrimento, né? Porque a minha subjetividade disse que tinha que escutar de você a palavra eu te amo. Mas não significa que você não me ama. Não é a sua subjetividade, é o seu entendimento. Como você entende que é o amor para você. E eu vou dizer uma coisa, eu sou uma pessoa, assim, acho que aí talvez pelo meu próprio estilo de vida, pelo fato de ter me ordenado e ter colocado a minha vida à disposição das pessoas, não que isso tenha algo especial, mas assim, é realmente uma motivação direcionada ao outro. Então eu posso dizer assim que eu amo todo mundo, eu amo você, amo ele, amo minha mãe, amo as pessoas que frequentam o CMK Brasil, trabalho incessantemente. Eu e toda a comunidade do Tempo pela Paz Mundial trabalhamos incessantemente para as pessoas que nos visitam terem momentos de paz e reflexão. Agora, eu tenho uma dificuldade de dizer eu te amo da maneira como é dito hoje. Então, a minha família, por exemplo, essa nova geração, a geração dos sobrinhos, por exemplo, tem essa coisa de dizer eu te amo como quem me diz me dá uma coca. E assim, sinceramente, eu não vejo amor em boa parte dos eu te amos que são ditos. É quase como um tchau diferente, entendeu? E eu preciso realmente explicar para as pessoas que eu também seja muito próximo desse cara, eu não sou esse cara, eu não estava contando a minha história, não. Mas eu tenho muita dificuldade de dizer eu te amo, entendeu? No sentido de, eu sinto esse amor, possivelmente é um amor mais puro e mais intenso, mas eu realmente, eu acho que dizer eu te amo é uma coisa, não é a minha cultura, não é, eu não cresci assim. Para mim, eu te amo sempre foi uma coisa entre duas pessoas que estão se relacionando, entendeu? Então, por exemplo, minha mãe às vezes fala eu te amo, eu falo, tá, mãe, boa noite. Bem que assim, eu também. E aí uma vez ela meio que ficou assim, falou assim, cara, eu te amo, mas assim, eu não consigo ficar dizendo isso, não é o meu jeito. Você sabe que eu te amo. Tem gente que fala muito. Mas é o entendimento de cada um. Então eu entendo um pouco esse cara, porque eu sou um cara curto de eu te amo. O que não quer dizer que eu não seja uma pessoa amorosa e dedicada aos outros o tempo todo. O tempo todo eu sou movido por amor, por compaixão, por ver o que eu posso fazer para beneficiar as pessoas. Mas, voltando ao nosso tema, o desapego é você exercer o desapego. Eu vejo que, para mim, é difícil. Isso. Eu me coloco como uma pessoa apegada. Totalmente. A muitas coisas. Tanto é que em coisas físicas mesmo. Você fala assim, poxa, comprei uma camisa. Dá a outra. Mas por que eu tenho que dar a minha camisa velha? Sim, é isso mesmo. Por quê? Isso. Tá lá, um guarda-roupa inteiro de camisas. E você olha assim, não, e muito mais, assim. Eu já não tenho mais o meu corpo de 5, 10 anos atrás. Mas eu tenho camisa de 5, 10 anos atrás lá. Talvez que eu nunca mais venha a utilizar. Isso. Então esse é um bom momento para você refletir sobre isso. Sim, porque o que eu vou te dizer, muito do que a gente sofre nos momentos críticos é em função desses pequenos maus hábitos mantidos. São pequenos então é a maus sua hábitos. dificuldade de se libertar da camisa que vai ser potencializada na hora que uma relação acabar, ou na hora que a sua juventude acabar, ou na hora
que o seu dinheiro acabar, sei lá, na hora que a sua vida acabar. Mas eu dei esse exemplo porque é um exemplo tão pequeno. Mas é aí que é forjado. O que eu costumo dizer para as pessoas, assim, às vezes quando grandes coisas acontecem na nossa vida, por exemplo, como foi a pandemia, você não tem muita alternativa. Ou você sucumbe ou você se supera. Né? Agora, nesses pequenos maus hábitos diários é que eu acho que a nossa personalidade é forjada mesmo. É isso mesmo. Entendeu? É nesse assentir a camisa, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que você vai entendendo, vai aprendendo a projetar a felicidade do lado de fora. E isso é muito inebriante. Então eu acho assim, nós precisamos de métodos. Eu acho que talvez a gente possa usar esse tempo agora para falar assim, quais são os métodos práticos, então, para reconhecer isso e ir reduzindo. Isso entendeu? Mesmo. E aí tem um ponto super importante e que possivelmente a gente não vai conseguir cobrir nesse momento, que é a importância não só da compreensão intelectual, que é a importância da meditação mesmo, para trazer essa compreensão intelectual para um nível de sentimento mesmo, porque o que muda a nossa vida não é o que a gente compreende, é o que a gente sente. Então, por exemplo, muitas pessoas são dependentes químicas do cigarro. Eu acho que nenhum dependente químico do cigarro acha que cigarro faz bem à saúde. E, de novo, por favor, não estou sendo campanha antitabagista, nem nada disso. Eu estou dizendo assim, eu convivi, por exemplo, meu pai era dependente químico do cigarro até quando eu tinha 13 anos, e ele era um cara que entendia o prejuízo disso, mas não conseguia parar de fumar, até que ele sentiu que precisava. E aí parou, ele fumava 3 maços por dia, ele parou de estalo e passou por todo um processo detox. Então, para mim, esses e outros exemplos, eu vejo que uma coisa é o que você entende, outra coisa é o que você sente. Realmente. E o que muda a sua vida é o que você sente, não o que você entende. Entender é importante, para que não haja uma aceitação fanática de qualquer novo comportamento. Então, é lógico que você precisa conhecer, compreender e perceber a validade disso para você. E aí usar a técnica de meditação, formal mesmo, para trazer isso, contemplando e se concentrando nessas determinações. Então, por exemplo, se libertar do apego não é fácil, mas é possível. Então, eu listei aqui, por exemplo, várias coisas que a gente pode ter. É lógico que, por exemplo, exige um pouquinho de conhecimento. Sim. Então, no capítulo do apego desejoso ou desejo descontrolado, do Como Entender a Mente, esse é um livro muito legal de autoconhecimento, Como Entender a Mente. Então aqui, Venerável Geshe Sangyatso Rinpoche, a gente chama ele carinhosamente de Venerável Geshe-la. É carinhoso. Geshe-la, por exemplo, cita, nós devemos contemplar as desvantagens do apego. Então, por exemplo, você pensar mesmo, está agarrado a tudo isso, você vai sofrer demais se um dia sua casa pegar fogo. Você vai sofrer demais se um dia você não puder todas as caminhos. Então, agora está na hora de você fazer pequenos exercícios para abandonar isso. Então, primeiro medita sobre isso. Tipo assim, que ridículo eu ser apegado à camisa. Nessa linha mesmo. Que ridículo eu ser apegado. Eu, por exemplo, eu passei por vários apegos na minha vida ao longo do tempo. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma coleção de chaveiros. Me conta se tem algo mais inútil do que coleção de chaveiros. Eu acho que tem. De pedra. Sei lá. Mas chaveiro. Eu tive coleção de pedra. Você deveria distribuir o chaveiro para as pessoas e não ter coleção de chaveiros. Então, pois é, eu nem sei o que aconteceu com a minha coleção de chaveiros, mas eu sei que eu alimentei aquilo, eu acho que eu cheguei a ter, sei lá, uns 300 chaveiros. Era uma criança, então eu tinha um sacão cheio de chaveiro, eu abria aquilo na cama, meus chaveiros, e eu lembro como aquilo era. Até que um dia, sei lá, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que eu tive um pouco dessa coisa da impermanência. Eu falei assim, eu não posso ficar apegado a isso. E aí a coleção foi distribuída para as pessoas. Eu fiquei legal, eu falei, bom, tô livre do apego? Não, tô livre do objeto chaveiro. Do objeto chaveiro. Né? Aí o que aconteceu? Mais tarde, muito mais tarde, o apego se manifestou com relação a CD. CD. Talvez a juventude nem sabe o que é CD, mas eu adorava. Eu gostava de discos, dos LPs. E aí, quando lançaram os vinis da vida, e quando lançaram o CD, eu fiquei fascinado. Mas, tipo, fascinado. E tinha uma condição financeira para ter. Então, eu tinha um quarto, que era o meu escritório, onde eu mandei construir um móvel desenhado para minha coleção de CD. Eu cheguei a ter 2.500 CDs. Nossa. Para uma pessoa normal.
E é óbvio que a maior parte desses CDs eu comprava, ouvia uma vez e nunca mais. Colocava E lá. tinha aquela coisa do tipo, eu lembro que eu tinha apego do tipo assim, eu tenho a coleção completa desse cantor, eu tenho a coleção completa dessa cantora, eu tenho a coleção completa disso, eu tenho tudo disso, tudo daquilo. Era um apego meio que assim, o orgulho de ter e a coisa de ter o completo. E isso foi uma das coisas interessantes, porque eu não abandonei o objeto, eu não abandonei, diferente do chaveiro, que eu dei a coleção, eu abandonei o apego. Um dia, à semelhança das suas camisas, por isso que eu estou dizendo, eu olhei para aquilo e falei assim, vamos em partes. Primeiro é assim, é ridículo o quanto você gastou com esses CDs e a maioria deles você não ouviu mais de uma vez. Então você vai fazer o seguinte, quais são os CDs que você realmente gosta? Aí eu peguei e esses 2.500 caíram para uns 300, talvez. E aí eu peguei esses 2.200 que sobraram, botei em cima de uma mesa, liguei para os amigos e falei assim, vem e pega o que você quiser. Entendeu? E eu senti realmente, não que eu estava me livrando dos CDs, mas da dependência do reconhecimento de ter uma coleção incrível. Aí eu já era budista, aí eu já estava trabalhando nas desvantagens do apego e na atenção imprópria. Na verdade, eu estava trabalhando duas coisas. Eu estava projetando nos CDs e na coleção incrível que eu tinha a felicidade, isso eu parei, e vendo que enquanto eu estivesse fazendo isso, se o dia que eu não tivesse mais CD nenhum, eu não tivesse música, eu não seria feliz. Então eu estava trabalhando as duas coisas, impedindo a atenção imprópria, que é a segunda coisa, e trabalhando realmente o desapego, não o objeto, mas simplesmente não depender de coisas externas para ser feliz. E aí eu fiquei com esses 300 CDs até me ordenar, então isso aconteceu mais ou menos ali essa primeira grande limpeza entre 2005 e 2006. Quando eu me ordenei em 2008, eu fui morar no centro, aí realmente não tinha mais nada. E aí eu já estava treinado, não doeu os meus 300 melhores CDs, não doeram nada. Assim, legal, estou indo para uma condição mais bacana. O primeiro passo, né? O primeiro passo seria você perceber o problema que o desapego te causa. São as maneiras, você perceber as falhas e desvantagens e meditar sobre isso e aplicar na sua vida. Chegar e falar assim, ridículo projetar felicidade na camisa, entendeu? Camisa. Eu vou ver o que eu tenho e beneficiar as pessoas com o que eu tenho. O segundo seria parar de pensar, ai, que beleza, que armário lindo que eu tenho, que closet fantástico, que coleção de CDs que eu tenho, que emprego que eu tenho. Simplesmente assim, que legal, que cada dia eu possa desfrutar disso e quando acabar, e aquilo que foi excesso já sai. E uma outra coisa que é uma forma da gente se libertar do apego, mas isso é para coisas muito específicas, que é meditar em repulsa mesmo. Isso a gente já sabe, né? Por exemplo, a pessoa que não consegue parar de fumar é porque ela continua pensando, e isso é atenção imprópria. Fumar faz mal, mas eu fico bem, eu fico calmo, eu fico isso. Na hora que ela para com esse eu fico bem e faz o que o Ministério da Saúde preparou que ela fizesse, meio que assim, olha todos aqueles versos de maço de cigarros, assim, é câncer, é impotência, é problemas respiratórios para os seus filhos, não sei. E você medita sobre isso, assim, esse sou eu amanhã com câncer, esse sou eu amanhã com doenças. Se quiser, por favor, eu estou querendo dizer, eu estou ensinando a fazer meditação de repulso, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Nós cadâmpers não agimos dessa maneira, mas é uma meditação válida. Por exemplo, eu não faria isso com sexo, entendeu? Porque sexo é uma coisa legal para quem se determinou a fazer. Aí é outra história, é uma opção de você fazer ou não fazer. Mas eu não faria uma meditação de repulsa como os monges antigamente faziam, de como o sexo é algo inadequado para uma pessoa ordenada. Tá bom? Eu, no meu caso, com essa idade, essa parte já está bem resolvida há muito tempo. Então essa eu não precisei fazer, mas a meditação de repouso é muito legal. E um outro ponto que é muito importante, que não vai dar para a gente abordar hoje, porque é um tema muito interessante, é assim, na realidade, tudo isso que a gente projeta está só na nossa mente. Sim. Então, isso é a vacuidade, é a ausência de existência inerente das coisas. Então, assim, a gente acha que as coisas são boas do próprio lado, necessárias do próprio lado, agradáveis do próprio lado, mas, na verdade, tudo isso está na nossa mente. Você meditar sobre isso, tipo assim, essa necessidade de ter essa quantidade de camisas é só minha. É só minha, só tá Se eu aqui. mudar a necessidade, muda o cenário. Muda o cenário. Essa necessidade de ter o chocolate para reduzir a minha ansiedade é só minha. Eu posso reduzir a minha ansiedade e comer chocolate se quiser. Se quiser.
Então, você pensar que as coisas não existem do seu próprio lado, ou que tudo depende da sua mente para existir, e trabalhar a sua mente, meditar, se fortalecer, dar essa distância saudável entre você e o seu desejo descontrolado. Meio que assim, ele vai aparecer, mas assim, agora eu não acredito mais em você. Você aparece, mas é fruto da minha ignorância. Não quero mais, eu quero viver bem, sem desejo descontrolado. Isso é um pouco da meditação na vacuidade, ou de como as coisas dependem da nossa mente para existir. Teve uma pessoa que foi entrevistada aqui, o seu Hélio Bisso, ele contou pra gente como é que ele se livrou da questão da bebida. Ele era Dependente químico de álcool. Assim, um dia ele sentiu lá que ele tinha que parar, mas ele não ia conseguir, porque ele colocou na mesa dele tudo que ele gostava de beber. Tudo que era bebida, pinga, não sei o que, encheu. Aí ele passava na mesa e dizia assim, ó, aqui pra você. Aqui pra você me pega mais. Eu acho que é uma forma de meditar em repulsa. Do tipo assim, ao invés de ficar pensando, nossa, essa pinga é super de qualidade, esse uísque é incrível. Ele falou, só me prejudica aqui pra você. Gostei. Mas é o que a gente acabou de prática, falar. Né? Sem repulsa. Na prática. Porque esse é um ponto importante. Eu acho que muitas das pessoas que não conseguem se libertar, é lógico que quando a gente fala de dependência química, tem um outro fator físico, né, em termos hormonais e de coisas que estão envolvidas, que a gente precisa considerar também. Mas do ponto de vista emocional, ou do ponto de vista mental, o que a gente precisa entender é que a gente acha que se afastando do objeto, a gente vai se libertar do apego. Não. Afastar do objeto reduz, porque você não tem a tentação. Você não vê. Mas você não trabalha o apego. Eu gosto muito mais dessa coisa das bebidas lá em cima da mesa e a meditação na repulsa diante do seu objeto. Eu gosto disso. Vem bem aquilo que você disse, que estar na tua mente é uma coisa, estar no teu sentimento é outra. É que para nós, aqui é o cérebro, aqui é a mente. Aqui é o cérebro e a mente. Aqui é o intelecto, é o pensamento, é o raciocínio. Raciocínio. E aqui é a mente, é o sentimento, é o que muda, entendeu? Então. É um pouquinho mais profundo que isso, mas assim, como entender a mente é isso. Aqui é cérebro físico, se você abrir, você vê o cérebro, você tomografa, você vê as ondas cerebrais, está tudo certo. E aqui é onde a gente sente, assim, quando a gente está triste, tem um peso, tem uma dor, ou tem uma ansiedade, a gente sente. Então aqui é a mente, aqui é o cérebro. Professor, sabe que eu tive muita dificuldade quando eu li algumas coisas de Buda, budismo, que falava de mente e cérebro. Eu falei, mas caramba, eu não tô entendendo, a mente não é aqui? E depois que alguém me explicou isso, agora clareou. Na realidade, eu posso complicar isso um pouco mais. Na realidade, assim, o que vocês vão aprender se vocês fizerem uma leitura atenta do como entender a mente, é que onde tem percepção, tem mente. Então, por exemplo, os meus olhos ou a minha consciência visual está vendo as coisas. Isso é mente. Os meus ouvidos ou a minha consciência auditiva está ouvindo as coisas. Então, isso é uma mente. Os meus pensamentos intelectuais, eles estão percebendo imagens intelectuais ou mentais. Isso é mente. Agora, quando a gente se refere à mente, a gente está se referindo realmente àquilo que muda, que é forte, que é interior, que é o que a gente chama de coração espiritual. Não é no órgão coração, mas é algo imaterial, não fotografável, né, que se manifesta intensamente na altura do coração. É isso que a gente chama de mente. Agora, onde tem percepção, tem mente. Então, o corpo todo tem mente. A mente, a consciência tátil. E quando tem mente, tem distorção. Muitas vezes tem distorção. Com ignorância, tem distorção. Por isso que o conhecimento é importante, né? Mas eu não sei quem que falou isso, mas não importa. Mas eu achei muito legal. Você precisa do conhecimento para chegar até um lugar. Depois você tem que desprender do conhecimento, porque daí a mente... Eu acho que é um pouco a dinâmica da meditação. Então você se vale de novas perspectivas, porque se você continua buscando as perspectivas que validam a sua ignorância ou validam o seu estilo de vida, você nunca vai a outro lugar, que senão um lugar que você já esteja. Vocês percebem que eu nunca faço juízo de valor. Eu acho que as pessoas sempre têm liberdade de seguir o seu estilo de vida. Muito legal isso, mas se eu quero ir para um outro lugar, eu preciso de uma outra perspectiva. Se eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou obter os mesmos resultados. Então, se você quer novos resultados, você precisa buscar intelectualmente aquilo que te atende como fonte de raciocínio e conhecimento para que você obtenha uma nova maneira de ser. E entender isso, não aceitar dogmaticamente, compreender, perceber, ver o quanto isso faz sentido, é aplicável. E depois, através da meditação formal, trazer esse conhecimento, esse entendimento, que é seu agora, não é mais o do livro, é algo que você já trouxe e já compreendeu, mas com um nível de sentimento. Mas não é aí que termina.
Uma vez que eu trouxe isso para o nível de sentimento, eu preciso aprender a colocar esse sentimento em prática no meu dia a dia. Então, a nossa prática de meditação, ela tem a contemplação, tem a concentração no sentido de desenvolver uma força interior profunda, e tem o que nós chamamos de prática subsequente, ou prática no intervalo entre as meditações, que é parte do nosso treino. Sim. Que entendi as desvantagens do apego, gerei uma determinação, vou aprender a viver sem apego, vou aprender a reconhecer, reduzir e, por fim, me libertar da dor do meu desejo descontrolado. E uma vez que você sente isso no dia a dia, de acordo com o momento de cada um, a dinâmica de cada um, você se analisa. Estou sendo apegado ou não estou sendo apegado? Isso está sendo bom ou isso está sendo bom? E aí você vai indo. É uma autoeducação que você decide onde você quer chegar e onde você quer ir. E esses ensinamentos, professor, ele vem da base tudo de Buda. Então, os ensinamentos são ensinamentos budistas, 2.600 anos de eficiência comprovada, mas uma coisa muito importante para nós da nova tradição Kadampa é que, mantida a pureza dos ensinamentos de Buda, esses 84 mil ensinamentos que Buda deu, Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche desenvolveu, principalmente a partir de 2010 para cá, essa apresentação muito contemporânea e prática. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, mas o budismo é uma religião, uma filosofia? Nós somos uma religião, sou um religioso, sou um monge budista. Né? Só que o que nós compartilhamos com vocês, eu diria grandemente, por exemplo, toda essa conversa foi sobre como a filosofia budista e as práticas do tipo a meditação podem nos ajudar, se quisermos, a entender o desapego e abandonar a dor do desejo descontrolado. Você pode fazer isso independentemente de ser uma pessoa que se diz religiosa. Você pode ser ateu e praticar a filosofia budista e a meditação. Você pode ser católico, umbandista, espírita, judeu e praticar a filosofia budista associada à meditação. Ou você pode se sentir um praticante budista Kadampa, mas essa é a sua liberdade e é dinâmico. E sabe o que eu acho legal aqui, falando para você, que nosso Pod Freud, chama Pod Freud, é uma pergunta, porque pode tudo. E não pode nada. Mas todos os entrevistados que a gente traz aqui é sempre com essa linha, que faz muito sentido para nós dois aqui. Sim. Faz se você quiser. Isso. Se você sentir no coração que você deve seguir isso ou não, não tem problema nenhum. Isso eu acho muito legal. E outra coisa, nós já estamos chegando aqui, ó, faltando quase, vamos ver aqui, 10 minutos pra gente chegar em 1 hora, podemos até prolongar, porque o papo tá legal. Mas acho que para as pessoas não ficarem apegadas a esse assunto, a gente termine em 1 hora. Quem sabe 1 outra hora a gente conversa. Sim, mas só para concluir aqui, para não tirar muito tempo do professor. Eu percebo que muita coisa, Paulinho que é psicanalista, ele pode até me ajudar aqui, que muito ensinamento, muita coisa saiu do budismo. Por quê? Veja só, quando eu fazia psicanálise, quando eu fazia terapia, professor, o meu terapeuta falava assim, cara, perceba as suas emoções. Perceba o momento de raiva. Sei lá, as emoções ruins. Não deixa ela embora. Não esconda. Fale assim, ó, eu tô com raiva. Mas quais são... E ele fala, olha que ele me falava. Quais são as consequências? Depois você pensa assim, quais são as consequências de você ter raiva? Isso. Que é a repulsa. Lindo. Isso. Então, tá na psicologia, é isso, cara. Falhas, sim. Então, acho que muita coisa deve ter saído do budismo. Então, eu não sei se sem saber. Eu não sei se eu seria tão enfático no sentido de saiu do budismo, mas assim, está em consonância com a filosofia e as práticas budistas. Eu diria mais sobre isso. Saber de onde veio, exatamente, é relevante perante o valor dessa sabedoria. Lógico. Né? E, bom, nós falamos dos 3 pontos já? Já cobrimos tudo. Cara, agora mas nós agora podemos falar de onde você pode treinar sobre isso aqui na região. Vamos lá, então. Então agora é o momento jabá. Né? Então, eu vou apresentar para vocês nesses últimos momentos o Templo pela Paz Mundial, o Centro de Meditação Kadampa Brasil. Como vocês já entenderam, vocês podem encontrar lá momentos de paz e reflexão. Então, como eu falei no início dessa nossa conversa, nós funcionamos nos finais de semana da seguinte maneira. Sábado e domingo de manhã tem aulas com meditação. Então, alguma coisa do ponto de vista de apresentação um pouco mais estruturada do que essa conversa, mas nessa linha, reflexões positivas para nos ajudar a perceber assuntos cotidianos de uma outra perspectiva. E você topa se quiser ou não, mas você vai ouvir essa perspectiva. Então, essas aulas de sábado e domingo de manhã começam com uma breve meditação
eu apresento o assunto e a gente faz uma segunda meditação. Elas duram 1h15. E depois disso, então, a gente tem um convívio onde a gente pode tirar dúvidas. É bem agradável. Isso é todo sábado e domingo, de 10 às 11h15 da manhã, e depois o convívio. E no sábado, e essa atividade, chamando aulas com meditação, pressupõe uma contribuição, porque a gente precisa dessa contribuição para manter o local. Todos nós somos voluntários, mas vocês podem imaginar que um templo que cabe 1.800 pessoas não é um local exatamente fácil de ser mantido. É só o maior do mundo. Então, essas aulas de sábado e domingo de manhã têm uma contribuição. Você pode se inscrever antes, pode almoçar com a gente, né? Ou pode fazer inscrição na hora, sempre tem vaga. E à tarde, de 3 às 3h30, tanto no sábado quanto no domingo, nós temos, então, uma breve vivência de paz. É uma meia horinha gratuita de meditação, que também você pode visitar e não fazer a meditação. Ou você pode visitar e, além da visita muito agradável, a gente fica no pé da Serra do Japi, que é uma reserva ecológica muito legal da região. O templo é muito bonito de se ver. A nossa comunidade é muito amorosa, assim, nós realmente somos muito fofos, a gente pratica. Eu espero que vocês não entendam como autoelogio, mas assim, é muito gostoso viver lá, entendeu? Então é muito gostoso compartilhar esses momentos de final de semana com vocês, porque digamos assim, é o nosso dia a dia de segunda a sexta ampliado com todos vocês. É sobre isso que eu estou falando, não do fato de autoelogio. Sim, sim. Então, digamos assim, ter essa vivência, ter essa possibilidade. Então, você pode ir só para uma atividade, sábado ou domingo de manhã, sábado ou domingo à tarde, pode passar o dia com a gente, o sábado todo ou o domingo todo, pode passar o final de semana com a gente, que é o descansar e refletir, pode passar a semana com a gente. Então, assim, e nada disso pressupõe de você ser religioso, místico ou budista. Não tem nenhuma regra. Só, talvez, ser uma pessoa que queira ter uma perspectiva de paz. Regras eu acho que sempre tem. Não, digo assim, não tem regra. No sentido de quem você é. Não tem regra. Né? Basicamente, para vocês entenderem quais são as regras predominantes lá no Templo pela Paz Mundial, fora do Templo pela Paz Mundial é a vida de cada um, mas lá dentro, como você foi, é como um spa. Um spa tem regras. Sim. Nós somos um spa espiritual. Então, as nossas regras diferentes de vocês são lá dentro, do portão para dentro, não se fuma. Então, se você fuma, você pode fumar do lado de fora, sair para fumar a hora que você quiser, mas no templo não se fuma. Não se consome nenhum alimento com qualquer carne animal, carne, peixe, frango, nem é vendido lá. Lá toda a nossa alimentação é ovo-lacto vegetariano. Então, sim, nós consumimos, nós não somos veganos, nós somos ovo-lacto vegetarianos. Então, mas nem você vai encontrar alimentos contendo carne lá, nem deve consumir lá. Se você levar, de novo, sai e come o que você quiser, tá bom? E nós não matamos. Então, lá dentro, a gente pede o carinho de deixar os insetos em paz. Não tem muitos insetos, mas eu digo assim, se aparecer uma formiguinha, não sei o que, a gente deixa ela quietinha, porque todo ser vivo merece ter a sua vida em paz. Perfeito. Não faz sentido você ser o templo pela paz mundial e prejudicar outro ser vivo. Para nós isso é incoerente. É isso mesmo. E olha, eu já fui lá, hein? É sensacional. É bonito. O lugar, assim, você chega lá já é uma paz. É uma paz, assim, interior. Você sabe que isso é uma coisa que eu escuto e eu acho super divertido. O pessoal fala, eu sinto a paz só de passar no portão. Nem devia se chamar portão, devia se chamar portal. Eu já vi isso mais de uma vez. Mas faz sentido, né? Só que eu vou dizer para vocês, eu não sou um monge místico religioso. Então eu sei exatamente o que acontece. Na realidade, o que acontece, o que você sente, é que você tem uma expectativa de que vai encontrar algo bacana. E você está chegando num lugar que vai te propiciar isso. Então, para mim, é muito uma sensação, por exemplo, quando você chega num grande museu. Talvez você não conheça ainda o acervo daquele museu, mas quando você entra no museu, você fala assim, nossa, aqui tem muita coisa legal. Então, você já sente na porta que você vai deparar com aquilo. Então, não é um portal, é simplesmente uma soma do seu desejo de desenvolver algo que você está chegando num lugar que tem a tecnologia, a informação, o acolhimento. Eu digo que nós somos uma universidade da paz. Você vai lá, aprende e sai com essa tecnologia, se quiser, de forma prática para ter paz na sua vida. Então, você começa a sentir paz assim que passa no portão. Mas não é um portal. Mas não é um portal. Eu gostei dessa ideia de portal. Olha, baseado em toda essa conversa que nós tivemos aqui, professor, eu falo, baseado na minha percepção, na minha vivência, em toda a minha vivência, no meu momento que estou vivendo agora,
Me veio uma frase na mente aqui agora que Morpheus falou no filme de Matrix. Ele falou o seguinte: conhecer o caminho não é o mesmo que percorrer o caminho. Isso faz muito sentido pra mim, porque assim, conhecimento você vai se tornar um erudito, sei lá, uma pessoa. Sim. Mas se você não percorrer o caminho da meditação, do desapego. E de novo, eu acho que a gente pode pensar isso de forma prática, meio que assim, você pode estudar uma determinada língua a vida toda, mas se você não falar, se você não praticar, você nunca vai ser uma pessoa capaz de falar aquela língua. E mais ainda, né? Assim. Se você pode ser um praticante dessa língua aí, sensacional. Parou também de treinar, perde em algum nível. Isso também é com a meditação. Então o caminho espiritual é assim, o treino da mente, você decide que caminho você vai trilhar, mas uma vez que decidiu, tem que praticar, tem que ler, tem que estudar, tem que meditar, entendendo que essa leitura, essa meditação, esse estudo, essa colocação desses ensinamentos em prática é o que você escolheu como base para um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, para reconhecer e desenvolver o desapego e parar de se doer pelo seu desejo descontrolado. A gente fala mimimi, né? Parar com os mimimi. Professor, se alguém tiver interesse nesse livro que você falou que... Então, lá no Templo pela Paz Mundial, a gente tem uma lojinha, então vocês podem adquirir a versão em papel lá, ou existe um site chamado tarpa, THARPA.org. Tá no site do Kadampa? tarpa.com. Eu coloco aqui na descrição. Depois eu posso passar. Eu acho que é tarpa.com. E aí você vê lá português, você pode comprar tanto os e-books quanto a versão em papel, eles entregam na sua casa. Mas vai lá, vai visitar a gente. Mas esse livro aí é um livro que você indicaria para começar? Eu acho assim, para começar, tem outros livros mais legais. Venerável Geshe-la deu gratuitamente para as pessoas o livro Budismo Moderno e o livro Como Transformar Sua Vida nas versões eletrônicas. Então você pode pesquisar Budismo Moderno, Como Transformar Sua Vida. E no site da Tarpa, inclusive, tem uma coisa que não tem que se cadastrar nem nada. Você entra, faz o download e já pega os 2 e-books gratuitamente. Eu acho que são 2 leituras boas para começar. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, mas era o livro que tinha mais informação sobre o tema de hoje. E é um livro que vai nos ajudar a entender todos os nossos estados mentais virtuosos e os estados mentais prejudiciais, como a raiva. Mostra para eles aqui, só para eles terem uma. Como entender a mente. Tá bom? Perfeito. Então é um livro que nos ajuda bastante a ter uma perspectiva budista dos diversos estados mentais positivos e negativos. O segredo, nem sei se era o segredo, mas a ideia é perceber onde você está mais apegado, né? Sim. Tem que perceber, a gente não percebe, a gente não para pra... A gente acha que é tudo menos a gente, né? Agora, assim, uma vez que você usou esse autoconhecimento, então você usa as técnicas para se transformar no que você quer se transformar. Porque também você ter o autoconhecimento e dizer, eu sou assim, eu sou uma pessoa apegada, aí você está só valorizando. Então eu entendo que eu sou apegado e quero viver bem me libertando do apego. Então eu aplico a tecnologia que eu quiser. É o entendimento e a prática. Isso. Ou seja, percorrer o caminho, não só conhecer. Não só conhecer, mas percorrer o caminho. Gente, olha, foi assim... Eu queria conversar mais 1 hora, tá? Bom. Mas a gente pode marcar outra vez. Fazer que nem eu faço quando a minha mãe diz eu te amo. Tá. Mas assim, foi um bate-papo muito descontraído, muito legal. Muito. Informações importantes e colocadas de forma... Parabéns, professor, porque foi colocado assim de forma muito didática. Hoje... Eu entendi. Né? Hoje foi uma aula. Essa é a parte do meu professor, Geshe-la. Esse é o budismo moderno. É isso que ele pede para nós professores e é assim que ele apresenta os ensinamentos de Buda. Muitas vezes, quando as pessoas vão lá, eu digo, não é uma aula de budismo, mas como os ensinamentos de Buda, a filosofia budista associada à meditação, podem nos ajudar a ser pessoas melhores. Isso é o meu DNA de professor, assim, ensinar como ele, Venerável Geshe-la, pede que a gente ensine de forma prática e didática. E, mais importante de tudo, faz se você sentiu no coração que deve meditar, que deve seguir isso. Muito obrigado, professor, por essa aula maravilhosa. Eu aprendi muito aqui. Eu fiquei aqui contemplando. Eu já li muita coisa sobre desapego, mas vou falar pra você que
Eu acho que eu desconsideraria tudo e aprendi mais que em 1 hora do que eu já li. Nossa. Dá uma olhada nesse capítulo que tá tudo aqui. Eu só dei uma sumarizada de informações Mas incríveis. a didática é muito importante, né? A forma de colocar muito importante. Professor, novamente, muito obrigado pela sua... Eu falei com ele, ele rapidamente respondeu por e-mail, a gente conversou e já se colocou à disposição de participar, mesmo no nosso podcast que ainda é pequenininho. Mas estamos aí para crescer e para trazer mensagem para você totalmente gratuita que de alguma forma possa tocar você, que você possa se sentir melhor. Essa é a ideia do Pod Freud. E lembra, gente, segue a gente aí, ó. Compartilha esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda o canal. Primeiro, ajuda a gente a levar essa mensagem para mais pessoas, porque o YouTube, se você não compartilhar, ele não vai mandar para todo mundo, ele vai mandar para poucas pessoas. Então ajuda, compartilha com um amigo. Eu não vou compartilhar que é chato. Chato é não compartilhar. Compartilha. Curte, segue a gente aí. Também na descrição aqui do vídeo vai estar o meu canal, o site. O Monge, o professor aqui, ele coloca, acho que é semanal, né, professor? Você tem uns vídeos. Tem o semanal. Hoje em dia a gente está numa série chamada Budismo para Todos, onde a gente tem 1 minutinho de reflexão. Vou colocar também o link aqui para você seguir. E, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Por você estar aqui ouvindo a gente aqui. Obrigado, até professor. A próxima. Obrigado a vocês. Toda oportunidade é preciosa e essa foi mais uma. Ok. Tamo junto. Obrigado, queridão. Obrigado, professor. Sensacional, obrigado pelo livro. Eu vou adquirir esse livro também.